Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Olá, muito bom dia. Agora são 7 horas e começa aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Eu sou Glauco Faria e você confere a partir de agora o que é destaque nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. Quase 12 milhões de brasileiros estão com a dose de reforço contra a Covid-19 atrasada, diz a Fiocruz. A entidade reforça pedido para que a população complete a imunização para conter a disseminação da variante Ômicron. Sem dados de 6 estados, Brasil registra 137 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. E total de óbitos chega a 618.128 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 111 óbitos. Internações em leitos para Covid é a maior em 2 meses na Grande São Paulo. Segundo o levantamento da USP e da Unesp, 251 pessoas ocupavam leitos hospitalares em 21 de dezembro, que é o maior patamar desde outubro. Secretaria vai sugerir tarifa de ônibus de até R$ 5,10 em São Paulo para repor a inflação. A Prefeitura deve comunicar o novo valor das passagens ainda esta semana, para valer a partir de 1º de janeiro. Polícia Federal aguarda Bolsonaro definir data para depor sobre vazamento de inquérito a respeito de hacker do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente usou dados da investigação em entrevista em que atacou o sistema eleitoral do país. O governo federal diz que recuperou 6 bilhões e 900 milhões de reais em recursos do auxílio emergencial pagos indevidamente a solicitantes que não atendiam aos critérios do programa. Segundo o Tribunal de Contas da União, 7 milhões e 300 mil pessoas que não tinham direito receberam benefício. Metroviários de Belo Horizonte entram em greve hoje contra a privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Segundo o sindicato, as atividades estão paralisadas totalmente, com 19 estações fechadas. Em evento com catadores e moradores de rua em São Paulo, Lula fala em governo de concertação a partir de 2023 e diz que Bolsonaro deixará a presidência de mansinho. O ex-presidente demonstra otimismo para o pleito do ano que vem e acredita que em derrota esmagadora de ex-integrantes da Lava Jato nas urnas. China impõe lockdown a mais de 13 milhões de habitantes da cidade de Xi'an para conter novo surto de Covid-19. Autoridades decidiram por manter todos em suas casas após a imposição de um rígido lockdown que teve início ontem. Nos Estados Unidos, Joe Biden diz que a candidatura de Trump o motivaria a buscar um segundo mandato. Nos últimos meses, o republicano Donald Trump vem sugerindo que pode concorrer a um novo mandato em 2024. Agora são 7 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Inscreva-se em nossos canais no YouTube, ative o sininho e não perca mais nenhuma notificação de conteúdos novos da TVT e da Rádio Brasil Atual. Colabore conosco também dando a sua curtida, o seu like para ampliar o alcance do nosso programa. E você ainda pode nos ajudar a fortalecer o projeto também sendo membro dos nossos canais e pelo Pix. A chave é pix@tvt.org.br. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h04. E você confere o comentário do analista político João Caires. O Brasil é o segundo país no mundo em mortes de crianças e adolescentes por Covid-19. E mesmo assim, o presidente da República impede que as crianças sejam vacinadas. A coisa mais comum no Brasil é que todas as crianças sejam vacinadas desde quando nasce. E ainda por cima estimula a revelar os técnicos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que aprovaram a vacinação em crianças e agora eles recebem ameaças o tempo todo. Querem, inclusive, denunciar do ponto de vista de revelar os nomes dos técnicos, ou seja, uma ameaça mesmo a essas pessoas, esses funcionários públicos que trabalham com dedicação, mas que são ameaçados pelo presidente da República. E o que faz o ministro da Saúde? Concorda em tudo com o que seu chefe manda.
Como um homem desse é médico? Como um homem desse foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Foi a informação que tive. Como assim? Então esses organismos não são baseados em técnica, em conhecimento científico, em conhecimento técnico. As disputas se dão mais nos campos políticos. Não à toa havia uma disputa do CFM, do CRM em São Paulo, que tinha mais de 7 chapas querendo assumir a presidência desses conselhos. E o que fazem esses conselhos agora, diante de tal fato? Se incomodaram tanto com os médicos cubanos, médicos esses que vieram ao Brasil e ajudaram em muito os confins aqui do Brasil, seus grotões que não tinham médicos. E não só nos grotões, mesmo nas capitais, nas cidades em volta das grandes capitais, das grandes metrópoles, muitas precisando de médico. E cadê os tais médicos patriotas que assim que saíssem os médicos cubanos iam assumir os locais dele? Nada. Agora a população ficou sem médico algum. Eu até lembro de uma paciente que disse: agora podemos escolher, tem médico cubano, porque a gente não tinha nada. E aí a gente vê esse desastre todo. O presidente da República que pega férias. E é muito estranho, porque em tese o presidente da República não está previsto ter férias. Mas se ele quer sair de licença, quer descansar e tudo mais, ele tem todo o direito, desde que transmita o cargo para o vice-presidente da República. E o que a gente viu esses dias foi Bolsonaro de novo na praia, dançando, fazendo as suas estripulias, sem passar o cargo para o vice-presidente da República. Ou seja, em horário de trabalho, ele recebendo, pago com dinheiro público, com o dinheiro dos nossos impostos, sem trabalhar. Como se o país estivesse muito bem, que a inflação estivesse sob controle, que o desemprego estivesse zerado, que os problemas da pandemia já estivessem resolvidos. E o que ele faz? Impede que as crianças sejam vacinadas, é chancelado pelo ministro da Saúde e fica aí se divertindo, tirando sarro da nossa cara. Isso porque dizem que as instituições estão funcionando. Cadê o tal bravíssimo Ministério Público Federal, tão feroz, um leão com o Partido dos Trabalhadores, com Lula e aliados, e agora nem mia para Bolsonaro? Então é isso que esperamos, né, que esse presidente da República entre na linha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7:08. As festas de final de ano trazem mais uma vez o fantasma do aumento dos casos de Covid-19. As aglomerações ainda são o maior risco para que o vírus se espalhe. E de um governo que ataca órgãos de vigilância sanitária, nada pode se esperar de ajuda para conter a doença. O comentário é do ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. Chegamos ao fim de 2021 e finalmente temos uma diminuição consistente do número de casos e de óbitos por Covid. Isso se deve à grande adesão da população brasileira à vacina. 66% dos brasileiros já estão com as doses completas. 11% receberam uma dose do imunizante. Mas veja, a situação ainda não está sob controle. E as medidas sanitárias não podem ser abandonadas, relaxadas. 34% da população ainda está desprotegida. Chegam agora as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, e há o risco de uma rápida propagação do vírus. Basta ver as novas ondas de casos e de óbitos que nós estamos observando nos Estados Unidos e na Europa. Ainda mais com a expansão da variante Ômicron entre os não vacinados. O que tem levado muitos países, inclusive, a retomar medidas de restrição de circulação, voltar à obrigatoriedade do uso de máscara, adotar passaporte vacinal e até mesmo a vacinação obrigatória. Aqui no Brasil, para além da incapacidade do Ministério da Saúde fazer o que tem que fazer, junta-se a incapacidade de proteger e recuperar o sistema de informação que foi afetado pelos hackers, a gente segue com outro problema ainda maior, o pandemônio do presidente da República. Ele tentou impedir a adoção do passaporte vacinal e agora se coloca contra a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Vejam, a Anvisa, que é o nosso órgão responsável por regulamentar
bens e serviços, como é o caso da vacina, aprovou e comprovou a eficácia e segurança dos testes da vacina da Pfizer, indicada para crianças de 5 a 11 anos. Que está sendo utilizado, diga-se de passagem, em vários países com muita segurança. A avaliação foi feita com todo rigor técnico, com a aprovação da Câmara Técnica do Ministério da Saúde e com apoio das sociedades brasileiras de infectologia, de pediatria e de imunização. Mas o Bolsonaro, em nova cruzada de estupidez, tratou de lançar dúvidas sobre a vacinação sobre as crianças, vomitar muitas fake news, mas dessa vez foi a lei. Numa cena explícita de abuso de autoridade, de assédio moral, ele deixou claro que solicitaria o nome de todos os profissionais técnicos da Anvisa, dirigentes, que participaram do processo de autorização da vacina, o que fez com que esses mesmos profissionais passassem a receber ameaças de vida, em relação, inclusive, às suas famílias, por parte dessas milícias digitais que giram em torno do bolsonarismo. É uma ingerência inadmissível, que tem que ser repudiada por toda a sociedade brasileira. É abuso de responsabilidade, sim. É uma atitude criminosa. Coloca em risco a integridade física de dirigentes e servidores públicos que estão cumprindo a sua missão, porque vigilância sanitária é uma política de Estado indissociável do SUS, prevista na Constituição, e em 22 anos de existência da Anvisa, nunca se observou uma ingerência dessa magnitude. Por isso que é fundamental que o nosso sistema de justiça se posicione, mas que a sociedade brasileira condene veementemente essa intromissão indevida, essa estúpida ameaça do Bolsonaro na Agência de Vigilância Sanitária, na Anvisa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. 7h12. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Parece que temos problemas aqui de conexão com Fausto Augusto Júnior. Vamos tentar aqui refazer essa conexão para ver se ele nos escuta. Vamos um momento. Agora sim, vamos tentar falar novamente com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem você falou aqui no Jornal Brasil Atual a respeito das previsões, das projeções para a economia em 2022 e teremos também as eleições. Quais são as principais pautas que devem ser discutidas nas eleições, não só as presidenciais, mas também as parlamentares do ano que vem, do ponto de vista da economia e do mercado de trabalho? Fausto. Bem, Glauco, a gente tem aí o debate do ano que vem pautado de alguma forma pelas eleições. E as eleições vão ter como foco, muito provavelmente, na verdade já está se configurando isso, o debate da situação econômica do país, da situação social da população. É bom a gente lembrar um país que já tem, nós voltamos ao mapa da fome, com mais de 20 milhões de pessoas passando fome, uma insegurança alimentar para metade da população. Não há a menor dúvida que essa discussão da pobreza é uma discussão bastante importante que vai aparecer na eleição no que vem. Entre as prioridades, nós temos que debater para onde vamos, como é que vamos crescer, afinal de contas, qual o projeto de país que a gente espera a partir de 2023. Vamos pegar ali o orçamento aprovado essa semana aí no Congresso Nacional, apresentado pelo governo Bolsonaro. É o menor orçamento de investimento da nossa história, ou seja, o Estado se retirou da sua capacidade, aí se retirou do seu papel de investimento e de impulsionamento da economia, do mesmo jeito que ele já vinha se retirando aí das áreas sociais. Quando a gente vai olhando para tudo isso, a grande discussão que a gente deve ter ano que vem é, afinal de contas, para onde que o Brasil quer caminhar. Do outro lado, a gente vai ter que assistir ainda o dilema da pandemia, o dilema de como é que a gente enfrenta essas ondas e esses novos ciclos aí de variantes, mas também
os impactos dessa pandemia. Nós temos um conjunto bastante importante de famílias que perderam entes e de sequelados desse processo todo, e que de alguma forma vão precisar de algum apoio, vão estar colocados aí como pelo menos com alguma pauta em referência ao pensar o futuro do nosso país. De alguma forma, as eleições vão trazer muito do que a gente já se discutiu ao longo desse ano. Como vamos enfrentar essa inflação que se coloca, como que nós vamos enfrentar minimamente uma elevação de preços que não tem no aquecimento econômico, que não tem na demanda a sua principal causa, mas tem os preços controlados, como é o caso da Petrobras, como é o caso da energia elétrica. E, de alguma forma, nós vamos ter que assistir, mais uma vez, muito provavelmente puxado pelo governo Bolsonaro, essa onda de reformas chamadas liberalizantes, ou essas reformas de entrega do nosso Estado. Afinal de contas, o que nós vamos conseguir barrar em 2022? O que vai entrar na pauta da discussão das eleições, ou seja, privatização de Correios, privatização da Eletrobras, privatização da própria Petrobras? Como é que isso aparece nesse ano, que é um ano eleitoral? E não vamos ter ilusões. O governo Bolsonaro vai utilizar todas as suas ferramentas ali do Estado para que, de alguma forma, tente a sua reeleição. E isso vai trazer uma série de discussões, uma série de questões que nós não sabemos de fato se ele vai para uma área tentar ampliar a sua base eleitoral ou vai fazer o que ele tem feito, como foi a aprovação no orçamento da elevação das verbas de um lado para o setor militar e os reajustes para os policiais, ou seja, ele vai se concentrando na sua base tradicional, na sua base aí de sustentação. O ano que vem é um ano bastante complicado do ponto de vista econômico. As previsões de crescimento do PIB é basicamente estagnação, ou seja, o Brasil deve andar de lado, mais uma vez. O governo Bolsonaro vai fechar o seu ciclo aí de 4 anos com um dos menores crescimentos de um governo na nossa história, ou seja, o Brasil deve ficar estagnado, não vai ter passado aí da casa do 1% de aumento do seu PIB. Tudo isso vai mostrando o quão a pauta econômica liberalizante do Paulo Guedes foi, de fato, uma pauta econômica bastante comprometida, bastante falida, e um projeto que, de fato, não deu certo. E aí nós temos que fazer o debate de qual projeto que nós queremos, né? Um projeto que caminha por um Brasil muito diferente do Brasil que está aí, e que, de alguma forma, estava sendo construído e que teve essa construção interrompida. Agora, Fausto, ontem o Diese lançou inclusive um boletim, né? Inflação, conflito distributivo e escolhas do governo, e uma das grandes questões para o ano que vem é justamente a inflação. Embora muita gente no mercado, também o Banco Central, projete uma taxa menor do que a desse ano, é necessário lembrar que justamente também por conta do processo eleitoral que infelizmente promete ser bem conturbado, nós conhecemos como o presidente Jair Bolsonaro age, na verdade em campanha o tempo todo, e também com parte dos nossos preços que são administrados, como você falou, pelo próprio Estado, atrelados inclusive ao câmbio, existe o risco dessas previsões de baixa da inflação não serem, na verdade, concretizadas. E junto com a política contracionista do Banco Central, também é um cenário que passa a preocupar? Então, Glauco, aí a gente tem as ferramentas aí, né, os principais indicadores da economia. A inflação do 2022, as previsões todas que seja uma inflação menor do que foi esse ano, mas é um menor num patamar muito alto ainda, e ainda com bastante instabilidade. E aí não há a menor dúvida que um dos preços importantes aí nesse debate vai ser a taxa de câmbio. Afinal de contas, aonde vai parar a taxa de câmbio e como é que os mecanismos aí que o Banco Central tem utilizado vai alterar isso. Tudo indica que o Banco Central continua elevando a sua taxa de juros, o que vai caminhar para o aumento da dívida pública, o aumento da transferência de renda, né, e de recursos do setor produtivo para o setor financeiro, o que esfria mais ainda a economia, mas a princípio uma das intenções do próprio Banco Central é atrair dólar e atrair dólar principalmente aí nesse mercado especulativo, você baixar ou pelo menos segurar a elevação do câmbio. Agora, o câmbio tem algumas variáveis bastante importantes para a gente pensar para o ano que vem. Sem dúvida, a eleição é uma delas, mas a instabilidade econômica em geral é um fator bastante preponderante. E o atual governo tem demonstrado muito pouca capacidade de acalmar mercado ou minimamente criar algum grau de estabilidade para pensar em investimento. Muito pelo contrário. E num ano bastante complicado, que é um ano eleitoral,
a gente vai assistir muito disso. A gente vai assistir muita instabilidade, que pode sim comprometer a taxa de câmbio. Agora, além de tudo isso, nós temos que também ver o que vai acontecer pelo mundo. A elevação da taxa de juros, por exemplo, nos Estados Unidos, certamente dá uma eficácia muito menor para a elevação de juros aqui no Brasil, o que faz com que possa e deva, inclusive, pressionar a taxa de câmbio para além. Se a taxa de câmbio sobe, a gente vai ver todo esse conjunto de preços da nossa economia vinculadas ao câmbio sendo puxados para cima. E aí não é só combustível, né? Não é só gasolina, nós estamos falando, por exemplo, de todas as commodities, e dentre elas, as que mais impactam as famílias são as commodities alimentares. A taxa de câmbio influencia diretamente o preço dos alimentos, e ao influenciar o preço dos alimentos, pressiona a inflação como um todo e piora a qualidade de vida das pessoas em geral. Esse vai ser uma questão bastante importante para a gente entender que, ao mesmo tempo, a gente vai estar caminhando para um crescimento muito baixo, ou até mesmo mais um movimento de recessão, ou seja, um crescimento negativo, e, de outro lado, a gente vai ter, muito provavelmente, inflação em patamar bastante alto. Isso, na prática, significa redução da renda real dos trabalhadores, encolhimento do mercado de trabalho e mais dificuldade para o conjunto da população. Se o Estado não vai entrar na economia minimamente tentando aquecê-la, é isso que o orçamento está sinalizando, a gente vai ter ali uma economia que não vai ter puxo, né, não vai ter impulso para conseguir minimamente se colocar a rodar no sentido melhor, no sentido que minimamente melhore as condições atuais. E aí nós vamos ver esse embate todo vinculado ao que vai acontecer no meio do debate econômico junto com o debate político. A política vai influenciar muito as discussões econômicas do ano que vem. Muito das expectativas de quem minimamente vai estar na frente, ou vai para o segundo turno, ou a eleição se consolida no próprio primeiro turno, tudo isso vai colocar elementos bastante complicados. Vamos ter aí também um primeiro semestre, né? O primeiro semestre ele já está minimamente balizado pela eleição, mas é onde muito provavelmente o governo Bolsonaro vai tentar ainda passar suas pautas, em especial a chamada pauta liberalizante, reformas, ou o que foi chamado aí da boiada. E nós vamos ter que ver o que disso vai passar e o que disso vai conseguir se resistir. Manter o Estado minimamente, né, do jeito que ele, algumas ferramentas que ele ainda dispõe, é fundamental. Se o conjunto de propostas que o Paulo Guedes gostaria de passar e minimamente não conseguiu passar em 2021, ele deve caminhar para buscar em 2022. Essas movimentações passando, certamente o próximo governo terá muito mais dificuldade para colocar o Estado a serviço da população. Se elas forem barradas, bem, aí nós vamos ter lá um outro movimento para pensar 2023. Tudo isso está em jogo, né? É um grande jogo de xadrez, um conjunto bastante grande de elementos que de alguma forma vão estar interferindo, né, na economia em geral, mas não há a menor dúvida, eleições é um fator fundamental de um lado e também olhar um pouco o que vai acontecer no mundo em relação à própria pandemia e à própria economia que vai se reconsolidando a partir de outros patamares depois de tudo que a gente viveu aí nesses últimos 2 anos. Fausto, e quando você fala do Estado manter instrumentos mínimos, né, de possibilidade de intervenção na economia, segundo o boletim do Diese, aqui a inflação que nós tivemos a partir do segundo semestre de 2020 é resultado basicamente da elevação de 3 grupos de itens que compõem os orçamentos familiares: alimentação e bebidas, transportes e habitação. E aí a gente vê justamente o que o Estado ou o que o governo fez, né? No grupo de alimentação, simplesmente abriu mão dos estoques reguladores, favorecendo aí a oscilação de preços de itens da cesta básica, também a política atrelada ao câmbio, ao incentivo do agronegócio interfere nisso. Transportes, nós vimos aí a política de preços de combustíveis adotada pela Petrobras, que é atrelada ao câmbio, também atrelada ao mercado internacional, e habitação, né, que acaba acompanhando aí, muitos aluguéis, por exemplo, são corrigidos pelo IGPM, um índice que mede a inflação, então mais alta inflação também vão ter altas em aluguéis, no item habitação de forma inevitável. A inflação hoje no Brasil é um exemplo do que a ausência de regulação, de intervenção em momentos que são necessários do Estado na economia acaba propiciando, acaba causando para a população, Fausto? Normalmente, quando a gente fala de inflação, né, Glauco, a gente fala que a inflação é um grande desequilíbrio econômico, né? A inflação ela se dá no momento em que a economia está desequilibrada, né?
O problema é que, neste momento, o desequilíbrio se deu pelo lado da oferta, né? Ou seja, a questão da oferta no Brasil foi comprometida. E ela foi comprometida efetivamente por uma questão vinculada aos preços administrados, né? É uma escolha, né, de como colocar a prioridade de um preço de uma empresa que é monopolista, no caso a Petrobras, a colocar os interesses dos seus acionistas à frente dos interesses do país. A gente viu o debate aí todo com relação ao que foi a lógica de desregulação do mercado de alimentos, e aí a questão que a gente dos estoques reguladores é algo bastante absurdo. O Brasil tem estoque regulador desde a década de 30 e do século passado, né? E de repente você tem aí um desmonte de todo o sistema de regulação de preço, basicamente porque isso beneficiava e beneficiou muito o agronegócio. De alguma forma fez com que a gente, por exemplo, no ano passado, a gente de repente vendesse muito arroz em 2 meses, depois faltasse arroz nos meses seguintes. Isso é só um exemplo de como o Brasil simplesmente deixou de coordenar a sua política de alimentação no país. E a gente viu no caso da habitação, Glauco, a questão da energia, né? E todo o debate, de um lado, da falta de investimento no setor. O Brasil não tem planejamento energético claro, e de outro lado, toda a discussão de privatização da Eletrobras. Tudo isso foi mostrando, né, como que de fato o Estado tem um papel bastante significativo quando a gente está olhando sim para a inflação. E na outra ponta, a gente vai olhar ali o que significa essas ferramentas que o Banco Central quer se utilizar. Quando o Banco Central tem como único olhar a questão da inflação e muito pouco a questão do próprio crescimento econômico e do emprego, o que a gente assiste é o que a gente deve assistir ano que vem. O combate à inflação se dá pela ponta da demanda, ou seja, você vai esfriando a economia para que a inflação de serviço, de alguma forma, compense a inflação dos preços administrados. Isso é a política que a gente já assiste há muito tempo aqui no Brasil, desde a época do Plano Real, e de alguma forma aumenta a nossa dívida pública de um lado e de outro vai criando barreiras estruturais para que a gente avance no nosso crescimento. O Brasil, para caminhar para um país diferente, para um país que minimamente avance a sua situação social, avance na sua competitividade internacional, ele precisa crescer a patamares anuais maiores do que ele tem se dado. Ele precisa incorporar uma quantidade bastante importante de novos trabalhadores, de jovens que entram no mercado de trabalho, e é o que nós não estamos fazendo. Na verdade, nós estamos jogando fora um grande patrimônio, aí, né? uma grande possibilidade de futuro, quando a gente, na verdade, em vez de trazer o jovem para o mercado estrutural de trabalho, a gente o joga aí no mercado informal, com baixa produtividade, baixa renda, e que de alguma forma compromete, inclusive, a sua trajetória ocupacional de futuro. Esse é o Brasil que, de certo modo, foi cunhado a partir de 2016, né? Um Brasil que não tem projeto, e ao não ter projeto vai se perdendo aí nas suas próprias idiosincrasias, né? Nas suas próprias contradições. O Brasil é um país bastante rico, bastante importante, bastante complexo, mas que precisa de fato enfrentar as suas questões, da qual a maior delas, não há a menor dúvida, é a questão da desigualdade. Nós precisamos enfrentar a questão da desigualdade, a distribuição de renda é um elemento fundamental do debate, precisa e deve de alguma forma aparecer na discussão das eleições do ano que vem, mas a gente precisa de instrumentos, e esses instrumentos, na verdade, estão sendo desmontados pelo atual governo. Vamos pegar a última grande medida aí do governo Bolsonaro, que foi o fim do Bolsa Família. E a introdução de um outro programa muito mais complexo, muito mais burocrático e com um raio de ação muito limitado, porque nem orçamento de fato ele tem para os anos seguintes. Isso vai mostrando como as escolhas de um governo, de alguma forma, estão colocando possibilidades ou retirando possibilidades de você avançar num projeto diferente. Esse é o embate que a gente vem fazendo já nos últimos 3, 4 anos, e certamente 2022 vai ser mais um deles. O que vai conseguir sobrar das ferramentas que o Estado ainda tem e o que vai ser retirado. Vamos lembrar também que está rodando aí algumas propostas bastante significativas com relação à mudança no seguro-desemprego, a mudança na multa rescisória, a mudança ali no FGTS.
além da questão objetiva do direito social e do trabalho, e como trabalhador vai ter que lidar com o seu desemprego caso uma proposta dessa avança, ali está se falando também da desmontagem dos 2 grandes fundos públicos que o Brasil tem, que é o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que financia o seguro-desemprego, mas financia também boa parte dos recursos para o investimento privado por meio do BNDES, e de outro lado o desmonte do FGTS, que é o maior fundo que nós temos para financiamento da habitação. Se uma proposta dessa, por exemplo, avança e esses 2 grandes fundos são desmontados, o Brasil perde capacidade de minimamente ter recursos para investir no seu futuro, de um lado, e no outro, na habitação social do outro. Então, quando a gente vai olhando, Glauco, esses debates que aparentemente a gente vai ver ano que vem como grandes debates eleitorais, vai ter também uma pauta que vai estar transitando por dentro do Congresso, que tem a ver com as ferramentas que o Estado vai manter ou vai ser desmontada para quem assumiu o poder, assumiu o governo em 2023. É preciso ter muita atenção nessas pautas que vão ser discutidas no Congresso Nacional do ano que vem, até porque podem dificultar uma recuperação com outro governo, com outro tipo de orientação a partir de 2023. Fausto, queria agradecer a sua participação. Agora você e a equipe do Diese vão descansar alguns dias? Isso, Glauco. A gente volta em janeiro. Agradecemos sempre aos nossos telespectadores, nossos ouvintes aqui, um pouco aí por compartilhar conosco aí essas discussões econômicas, pensar um pouquinho o ano seguinte é sempre importante, e aí estamos aí novamente ano que vem voltando, muito provavelmente num outro formato ali, com novos comentaristas, com um olhar um pouco diferente também, porque a gente precisa trazer com novidades, mas a ideia é que o Diese continue assim junto à Rádio Brasil Atual, junto ao movimento sindical, ao movimento social, na nossa tarefa, né, que é de alguma forma levar aí a discussão da economia, o conhecimento científico aí para compreender e atuar para melhorar a vida da população brasileira, da classe trabalhadora em geral. E a gente agradece demais aqui a participação sua, a participação do Diese, ainda mais nesses tempos, Fausto, em que a mídia tradicional substituiu já a sessão de economia por mercado, fazendo alusão ao mercado financeiro, como se economia e mercado financeiro fossem sinônimos. E aqui para a gente o mercado que interessa é o mercado de trabalho, é a economia real que afeta a vida das pessoas no dia a dia. Muito obrigado, Fausto. Um abraço e boas festas. Boas festas a todos, Glauco, e que 2022 seja um ano bastante diferente desse, mas antes de mais nada, um ano aí de muita esperança, de muita luta, e que a gente possa construir aí um projeto de país muito diferente, né? Um projeto de um país mais justo, mais solidário, e que de alguma forma coloque aí os de baixo como base aí do seu projeto de desenvolvimento. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa se modernizar, o Brasil precisa se desenvolver, mas a base de tudo isso é a sua população e, sem dúvida, a classe trabalhadora. Estamos juntos aí, Glauco, em 2022 e, de alguma forma, de novo, vamos esperar aí, né, que a gente possa, que os ventos aí do Natal possam trazer essas renovações que a gente tanto espera. Um grande abraço a todos, Glauco. Abraço, Fausto. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h33. No Rio de Janeiro, o MST iniciou a distribuição de 2.000 cestas natalinas com alimentos agroecológicos em comunidades do estado. A primeira parada foi na favela da Rocinha, como mostra a repórter Viviane Nascimento. Caminhões que trazem solidariedade e saúde. Na Rocinha, zona sul da capital, 250 famílias receberam as cestas natalinas. Nós estamos nesse período fazendo um processo de distribuição de cestas e ceias de Natal com produtos todos produzidos pelos assentamentos da Reforma Agrária Popular, conquistas dos trabalhadores sem terra que lutaram pela terra e hoje estão nos assentamentos e acampamentos. E vamos doar em torno de 2.000 cestas e ceias aqui no Rio de Janeiro. Ao longo de toda a pandemia, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realizou ações de distribuição de alimentos em todo o Brasil, inclusive nas favelas cariocas. Na Rocinha, essa ajuda foi fundamental. As pessoas estão famintas, são pessoas que não têm emprego, estão desempregadas, não têm renda nenhuma. Quando a renda aparece, é pequena, quando essa oportunidade de trabalhar aparece. Enfim, há um desespero na comunidade.
e o MST supre essa necessidade de esperança, né? Então, recebe uma cesta hoje, já fica com esperança de receber uma próxima. O Natal, para mim, esse ano foi quebrado. Desempregada, sem nada, então agradeço quando aparece uma cestinha, quebra um galhão. Arroz, feijão, café, charque, suco de uva integral, hortaliças. Alimentos sem agrotóxicos provenientes dos assentamentos da reforma agrária no interior do Rio e em outros cantos do Brasil. Além da Rocinha, outras 7 comunidades receberão as cestas que farão um Natal e um início de ano mais saudáveis. Nossa ideia é também, para além da gente trabalhar os aspectos da solidariedade, da fraternidade, da gente trazer um conforto, um acalento também aos trabalhadores aqui da cidade, a gente socializar o que é a produção da nossa luta do MST através das conquistas dos assentamentos. A gente é a favor da reforma agrária, a gente é a favor dos trabalhos, das hortas e tudo mais, então a gente me alegra demais saber que a gente nessa pandemia fomos contempladas, essa era a palavra que eu queria usar, contemplada com esses alimentos desde o início da pandemia, se permaneceu durante a pandemia toda e hoje nós estamos encerrando com os alimentos para o Natal. União entre campo e cidade que precisa aflorar cada vez mais em todas as épocas do ano. Esses laços entre os trabalhadores do campo e na cidade e nós trouxemos com toda a humildade e simplicidade da nossa luta também, os produtos, a comida para fazer parte também desse Natal, que seja um Natal confortável, um Natal carinhoso entre as famílias aqui da Rocinha e das outras comunidades onde nós estaremos levando a nossa produção de comida saudável e agroecológica. Quando o campo e a cidade se unir, a burguesia não vai resistir. Quando o campo e a cidade se unir, a burguesia não vai resistir. Pátria livre! Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h37, a gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, bom dia, Glauco. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. E a gente vai falar agora sobre o balanço das ações do MST deste ano de 2021 e perspectivas das lutas por reforma agrária popular para o próximo ano. A nossa convidada é a Kelly Maforte, ela que integra a coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Oi, Kelly, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu. Prazer estar aqui com você novamente. O prazer é o nosso, Kelly. Bom, a gente acabou de ver uma reportagem sobre o Natal Sem Fome, no Rio de Janeiro, o MST distribuindo aí 2.000 cestas natalinas, com alimentos agroecológicos em comunidades aí do estado. A reportagem da Viviane Nascimento. Eu vou começar por aqui o nosso papo. Natal Sem Fome já começou, vai continuar. Eu queria que você falasse dessa ação do MST tão importante nesse momento onde muitas pessoas estão passando fome no Brasil, Kelly. Olha, Marilu, o MST, ele é um articulador da solidariedade, porque não são somente os alimentos que vêm dos acampamentos e assentamentos, através das doações, mas a gente procura fazer campanhas para arrecadar recursos e comprar uma parte desses alimentos dos assentamentos e acampamentos, porque também existe toda uma questão vinculada a um sucateamento das políticas públicas para o campo, então é preciso também assegurar alguma renda para os acampados e assentados, mas ao mesmo tempo a reforma agrária doa muita coisa também, então as cooperativas que venderam parte dos produtos, doaram outras, e é uma grande rede de solidariedade. Então, quem participa da campanha Natal Sem Fome, que começou no dia 10 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro, na realidade está contribuindo com dois povos, tanto o povo do campo, da reforma agrária, e também com o povo da cidade que precisa ter acesso a esse alimento saudável. Porque uma discussão que o Movimento Sem Terra faz desde o começo da pandemia é que as pessoas precisam ter acesso à comida de verdade. A gente sabe que cada vez mais
com até a alta do preço dos alimentos, né, muitas restrições, as pessoas estão comendo mais produtos ultraprocessados. E isso é péssimo para a saúde, né? Produto cheio de agrotóxico, com base transgênica, né? Então é muito importante que a gente faça a discussão do alimento que nos nutra, o alimento que nos dê energia e que nos cause saúde e não doenças. Então é por isso que a gente faz toda essa discussão e defesa da reforma agrária popular, da agroecologia, né, como uma relação bastante solidária e importante entre nós que vivemos no campo e as pessoas que estão na cidade necessitando desse alimento. Acompanhando a gente e está querendo contribuir, como é que pode fazer? E a gente já vai dar de cara isso, vamos fazer o balanço, mas a gente já quer que as pessoas contribuam financeiramente com essa campanha Natal Sem Fome, como você diz, ajudando o povo do campo e o povo da cidade que está passando fome. Como é que a pessoa deve fazer? Entra no site do MST, como é que é, Kelly? Sim, tem um Pix, né, que se chama campanha@institutocultivar.org.br. Vou repetir esse Pix, campanha@institutocultivar, tudo junto.org.br. Então, através desse Pix, as pessoas podem doar para a campanha. Além disso, também é possível entrar na página, né, do movimento, nas redes sociais, mas também o nosso site. Ali tem toda uma página especial vinculada ao Natal Sem Fome, cultivando solidariedade para alimentar o povo, que é uma síntese, né, de todo esse processo que a gente está fazendo, que envolve, é emocionante, Marilu, assim, mesmo eu que sou do movimento, né, é muito assim, bonito ver o envolvimento dos nossos agricultores e agricultoras, dos jovens que estão nas brigadas de solidariedade, né, organizando essas cestas de alimentos, a chegada nas comunidades, a organização que isso dá também nas próprias comunidades que vão receber. E essa campanha, ela teve uma fase, né, assim, agora essa do Natal, do dia 10 de dezembro, né, até o dia 6 de janeiro, que a gente concentrou as doações para compor cestas de alimentos que foram entregues em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul. Natal Sem Fome está acontecendo em todo o Brasil, né? Hoje, por exemplo, vão ser entregues 50 toneladas de alimentos no Recife, nas palafitas, um processo bem assim, interessante. Mas, além disso, a gente concentrou no Rio de Janeiro e São Paulo, por se tratarem, né, de grandes capitais, e também no Mato Grosso do Sul, para os indígenas Guarani, Kaiowá e Terena, haja vista toda a perseguição que eles estão sofrendo e a situação de fome que eles estão enfrentando também, porque eles têm os territórios deles invadidos, né, seja pela soja, né, ou por interesses minerários. Então, a solidariedade aos indígenas, ela é fundamental, até como uma questão de resistência. E, além disso, Marilu, por conta da questão das fortes chuvas no extremo sul da Bahia, a gente também incorporou ações, né, com mais intensidade ali na Bahia, não só de comida, mas também uma brigada, né, de profissionais formados, né, na luta do movimento, que estão lá porque a chuva até diminuiu. Só que tem muitos problemas, né? A falta de moradia, as pessoas perderam tudo, as doenças, né, apareceram com força, especialmente dengue e chikungunya, né? Então tem uma brigada lá de médicos formados no MST, psicólogas, né, assistente social. Então tem vários jovens que estão contribuindo lá, né? Os agentes populares de saúde que estão atuando nesse momento também no extremo sul da Bahia, além das cozinhas que estão fazendo, né, 1.000 refeições por dia e entregando para aquelas pessoas que perderam tudo e pouco a pouco estão se recuperando, né? A gente continua aqui com o tema da fome. A gente sabe que o MST marcou aí o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, com denúncias, né? E aqui no Brasil vocês salientaram que as pessoas que vivem no campo estão passando fome, estão vulneráveis à fome. Eu queria que você elencasse, você já começou a falar quando você já citou, né, a população indígena Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, já começou a falar um dos motivos, mas eu gostaria que você elencasse
elencasse os motivos pelos quais as comunidades quilombolas, indígenas, os assentados e os acampados do MST também são passíveis aí da fome também, Kelly. Então, essa pesquisa ela foi divulgada em junho desse ano, né, pela Universidade Livre de Berlim, e ela traz um alerta muito grande, né, que nós temos a cada 4 domicílios no campo, 3 estão em segurança alimentar. Então, isso é um grande alerta, né? Por que pessoas que estão em cima da terra estão passando necessidades? Então, tem uma resposta que está ligada à questão do avanço do agronegócio. Onde o agronegócio chega, ele vai destruindo tudo, né? Então, imagina, né? O cerrado, o avanço da soja destrói biomas, né? Importante como o do cerrado, mas também se precipita sobre comunidades rurais que ali vivem, né? Então, tem essa questão de essas comunidades rurais estarem cercadas de agronegócio por todos os lados. O outro problema é o das mudanças climáticas, né? Nós já estamos sentindo no campo os efeitos, né, dessa destruição, né, ambiental terrível. Então, já não é mais possível, né, fazer a mesma previsão, né? Há uma mudança drástica, né, em relação ao regime das chuvas e a própria questão também que nós estamos percebendo em relação ao empobrecimento do solo, né, porque o agronegócio, tanto através das suas técnicas, né, de gradagem pesada, né, uso de fertilizantes, depois agrotóxicos, tudo isso vai degradando muito os solos, né, como a gente viu esse ano, as erosões eólicas, né, aquelas nuvens de poeira enorme, aquilo não é só poeira, infelizmente, né, Marilu? Aquilo ali tem vários componentes químicos e é uma forma, né, do solo pedir socorro, né, porque essas erosões eólicas, elas mostram que na realidade a gente está com solos extremamente degradados, com baixa fertilidade. E com isso, a gente também acaba tendo um outro problema, né? Porque o solo fértil, né, um solo, né, vivo, cheio de micro-organismos, ele é capaz de reter dióxido de carbono. Então, toda essa discussão que se fez na COP26, etc., reduzir emissões sem floresta, não tem redução de emissão de dióxido de carbono, né? Então, é muito importante que a gente preserve esses territórios camponeses, os seus modos de vida e os seus territórios. Mas, infelizmente, é tudo que a gente não tem, né, no governo Bolsonaro. Ontem, Marilu, até aproveitar seu programa para fazer essa denúncia, o governo Bolsonaro está aproveitando, né, um pouco esse apagar das luzes aí do ano para passar algumas pautas bomba. Entre elas, eu queria destacar aqui a Instrução Normativa 112, que foi editada ontem pelo INCRA, né, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ela autoriza em áreas de assentamento de reforma agrária, isso nós estamos falando de 10% do território nacional, é muito sério, autoriza mineração, autoriza projetos de infraestrutura e autoriza projetos de energia, né? Então, lógico, tem toda uma discussão sobre a energia renovável e tal, mas as eólicas têm sido um desastre também, né, para as comunidades rurais, especialmente do Nordeste do país. Então, essa autorização mostra o quanto o governo Bolsonaro está a serviço do capital e está realmente precipitando sobre o território indígena, o território camponês, o território, né, quilombola. Então, a luta hoje, né, em defesa desses territórios, ela é fundamental para a gente poder enfrentar o problema da fome. Um país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Só esse ano exportou alimentos para 180 países, né? Não tem por que a gente ter mais da metade da população em segurança alimentar. Obviamente, isso é para atender interesse do agronegócio, por isso que a gente afirma que o agronegócio gera fome junto com o governo Bolsonaro. Certo. Agora, Kelly, vamos falar aqui desse balanço, né, deste ano. Foram várias jornadas de luta, né, que vocês fizeram. Teve aí, você comentou já algumas dessas ações emblemáticas também, né, uma iniciativa do MST. Qual o balanço que você faria e também a perspectiva já para 2022 com o panorama aí do cenário eleitoral? Olha, Marilu, nós ainda estamos fechando esse balanço porque as atividades ainda estão acontecendo, mas o que a gente já conseguiu fazer uma prévia agora do Natal, né? Nós estamos
entrando na véspera de Natal, mas só nessa ação do Natal Sem Fome já foram distribuídas 700 toneladas de comidas, né? 700 toneladas de comida de reforma agrária. E pelo menos, né, a gente está chegando aí numa estimativa, né, assim, de milhares de marmitas da terra também, que são essas cozinhas que o Movimento Sem Terra mantém. Por exemplo, em Curitiba, 1.500 marmitas, né, estão sendo distribuídas. Lá no Recife, a gente abriu uma cozinha na Palafita, né, ali no Recife. Temos cozinha também no Rio de Janeiro, temos cozinha na Bahia, nessa ação que eu falei, né, do Extremo Sul. Então, nesse momento, né, nós estamos fazendo um pouco esse levantamento, mas a gente já tem esse saldo só do Natal, né, foram 700 toneladas. E, enfim, a gente sempre vem contabilizando e divulgando esse número, que ao longo da pandemia, né, isso foram 5.000 toneladas de alimentos e 1 milhão de marmitas da terra. Mas, obviamente, esse número já cresceu mais, né? E agora, no Natal, a gente quer que cresça muito mais. Para o ano que vem, a gente mantém as ações de solidariedade, até mesmo porque a gente viu, né, matérias recentes que mostram que as pessoas tem várias pessoas que estão se alimentando por conta da solidariedade, que é feita por muitas redes, né? Muitas redes de solidariedade, muitos movimentos, partidos, sindicatos, enfim. Então, a gente vai manter isso. E o que a gente está se preparando melhor, Marilu, é fazendo os roçados solidários, né? Então, o que a gente tem feito, né? Separado áreas nos assentamentos, especialmente, mas também nos acampamentos, áreas que são áreas para a solidariedade. É um plantio já para a solidariedade, né? Tanto para abastecer as comidas, como também para abastecer as cestas. E tem uma ótima experiência em Alagoas e também no Pernambuco, que a gente leva as pessoas que recebem a solidariedade, a gente leva elas para esses mutirões. E isso é um grande trabalho de base, as pessoas querem reforma agrária, né? Querem também um pedaço de terra, então está sendo bem interessante. E a gente está se preparando, né, junto com a solidariedade, está fazendo também cadastro de famílias sem terra, que querem, né, ocupar terra. A gente espera que a gente possa ter algum respiro, né, em relação à luta, né? A pandemia não acabou, a gente está tendo todos os cuidados, mas a gente quer fazer em abril um grande processo de jornada de lutas, né, que começa sempre no março com a luta das mulheres e segue no abril, que é o nosso abril vermelho, né, onde que a gente marca o massacre de Eldorado dos Carajás. Então vamos fazer muita luta. Além disso, queremos, né, fazer uma disputa de projetos em relação aos governos dos estados, mas também os parlamentares, né, para Senado, para Câmara, para as Assembleias Legislativas, e também em relação à presidência sobre a importância da reforma agrária. Nós temos certeza que essa medida estruturante da reforma agrária, ela pode contribuir com o enfrentamento à fome de uma maneira estrutural. Os programas, né, sociais, eles são muito importantes, mas infelizmente, né, com a mudança de governo, vem um governo, né, tipo esse que nós estamos tendo, e acaba com todo esse processo, né? Então é muito importante. Nós tivemos agora, né, no final de novembro, o fim do Bolsa Família, que é uma política de 18 anos, estruturante, né? E agora o governo veio falar desse Auxílio Brasil, que é uma política extremamente eleitoreira, que se encerra no final do ano que vem, né? Então a gente quer trazer a reforma agrária como essa bandeira necessária para enfrentar a fome, né? Esperamos eleger o presidente Lula, né, uma pessoa comprometida com essa causa, e também governos dos estados, né, progressistas, né, e uma bancada progressista também no parlamento. Kelly, só para a gente fechar aqui, a gente lembra, né, dos 33 anos sem Chico Mendes, né? Ontem completou aí 33 anos do assassinato desse seringueiro, sindicalista, né? Um marco na defesa da Amazônia, e vocês continuam se inspirando muito em Chico Mendes. A gente conhece aí o projeto Plantar Árvores, Produzir Alimentos, né? E esse projeto continua forte, né? E é importante também essa conscientização, né? Unir, né? A agroecologia, a luta pela reforma agrária, essa é a ideia do MST, né?
Sim, Chico Mendes vive na nossa luta, né? Ele foi um futurista, né? Porque já lá, desde aquela luta, né, dos anos 80, ele já conseguia aliar muito bem a defesa ambiental com a luta da reforma agrária, né? Ele sempre falou da reforma agrária como uma medida fundamental, né, para a gente poder avançar no direito dos povos e das comunidades. E toda a luta desse seringueiro, né, ela está presente em nós também, nesse plano que você citou, que é esse plano de uma década, né, que a gente quer plantar 100 milhões de árvores, mas como você mesmo disse, é plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, porque a gente acredita que a floresta, ela pode nos oferecer muitos alimentos, né? Então, nós conhecemos, né, enfim, várias formas, né, de fazer isso. Uma delas é a agrofloresta, que trabalha com abundância, né? Ao mesmo tempo que a gente vai fazendo florestas em regiões onde era cana, era soja, super degradado, né? Dá para brotar florestas e, ao mesmo tempo, manejar essas florestas, alimentar o solo e, como já nos ensinavam na primavera, se a gente tem o solo sadio, a gente vai ter um alimento sadio, né? E é disso que o povo brasileiro está precisando, né? A gente acredita muito nisso e que a gente consiga fazer com que a agroecologia, ela de fato alimente o povo, ela chegue, né, no maior número de pessoas e também nos desertos alimentares que a gente tem dentro das periferias urbanas, que a gente consiga avançar nisso, comer menos ultraprocessado, menos comida envenenada, menos comida transgênica, né, e fazer com que a agroecologia possa avançar, né, não só nas práticas do campo, mas também chegar na cidade. Muito bem. Kelly, quero te agradecer, né, por todas as entrevistas que você nos deu aqui ao longo do ano. Te desejo Feliz Natal e realmente a palavra esperança esteja aí no calendário de 2022. Um forte abraço, viu, Kelly? Tchau, tchau. Obrigada. Muita gratidão por estarmos aqui nesse espaço com vocês. Obrigada, Kelly. Para quem ainda não sabe da maneira como pode contribuir com o Natal Sem Fome, anota o Pix aí, campanha@institutocultivar.org.br. Eu vou colocar também no chat do YouTube, da rádio e da TV, tá bem? Kelly, beijo para você. Até mais. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Kelly Maforte, ela que integra a Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h57. Grupo Pão de Açúcar nega cestas básicas a 6 mil famílias carentes do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. A companhia realizou uma reunião com o movimento para negociar a doação das cestas básicas após protestos realizados na última semana. Mas o grupo propôs a doação de somente 700 das 6 mil cestas necessárias para atender as famílias. O Grupo Pão de Açúcar reúne nomes como Extra e Açaí. Somente no segundo trimestre deste ano, a companhia lucrou mais de 4 milhões de reais. A reportagem de Júlia Pereira. O Grupo Pão de Açúcar, companhia que reúne nomes como Extra, Açaí e o próprio Pão de Açúcar, negou a doação de cestas básicas a 6 mil famílias do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Poliana Souza, coordenadora nacional do movimento, conta que a atitude da companhia aconteceu após uma série de protestos. No último dia 16, o MLB realizou os atos para denunciar a fome em 9 estados do país. Os manifestantes foram a supermercados do Grupo Pão de Açúcar reivindicar a doação de cestas básicas às famílias que enfrentam a fome. O grupo marcou uma reunião com a coordenação do movimento para a negociação. No entanto, a companhia propôs doar somente 700 cestas básicas, número insuficiente para atender as 6 mil famílias que participaram dos atos. Então a ação foi para pedir cestas básicas, dizendo aqui também que a gente já tinha entregado ofício nessas redes, pedindo alimento, pedindo doação de alimento. Nenhum desses ofícios aí foi recebido. Ficamos bem chateados assim, com a postura do Extra, né, do Grupo Pão de Açúcar. Descaracterizou totalmente o que a gente queria ali quando eles ofertaram uma quantidade de 700 cestas para o Brasil inteiro. Então, em um número de 6 mil famílias,
eles ofertarem uma quantia de 700 cestas, como se a gente literalmente não estivesse entendendo o que a gente estava fazendo ali, né? E é bom dizer aqui que a gente não invadiu, não. Ninguém saqueou nada, ninguém quebrou nada. Nós fomos numa rede de supermercado pedir aquilo que eles estão jogando fora, pedir aquilo que está estragando na prateleira, né? E ser tratado dessa maneira é um absurdo, é uma falta de compromisso, uma falta de interesse com o social e com a vida do ser humano, né? Lembrando aí que acho que é importante a gente pensar na quantidade, na tonelada de alimento que esses hipermercados aí desperdiçam todos os dias. Além de propor a doação de um número insuficiente de cestas básicas, o MLB afirma ainda que o Grupo Pão de Açúcar iria tirar cestas de outras famílias para completar as 700 que seriam doadas ao movimento. Na primeira oferta deles, o número era ainda menor de cestas. Ofertaram 400 cestas. Depois vieram com essa oferta de 750, sendo que dessas 750, 250 já era destinado a um outro grupo e eles literalmente iam tirar para poder passar pra gente, que a gente também acha um absurdo, né? Então a gente não foi para disputar com um grupo que teoricamente já iria receber. O que a gente queria era que o Grupo Pão de Açúcar fizesse mais ação nesse sentido, desse mais contrapartida em torno do que lucra, né? Eles queriam que a gente aceitasse a cesta com o compromisso de não fazer ações com pessoas mais em supermercados da rede do Pão de Açúcar. Primeiro que nós não podemos aceitar um compromisso desse diante de um país onde as pessoas passam fome. Como que a gente afirma e assina que esse tipo de ação não vai acontecer? Olha, essa ação foi organizada pelo MLB, mas basta você ir numa rede de supermercado, vai ter alguém pedindo comida na porta, vai ter alguém te pedindo um trocadinho, te pedindo um arroz, um feijão. Então a gente não tem como assumir esse compromisso, né? A fome do nosso povo vai continuar. Segundo dados coletados pelo MLB, o Grupo Pão de Açúcar teve um lucro líquido consolidado de 4 milhões e um ganho de 1,5 bilhões de reais de valor do mercado varejista somente no segundo trimestre deste ano, o que, segundo Poliana, não condiz com o número de cestas básicas oferecidas às famílias. A gente fez a ação, né? A ação diante de uma situação difícil que as famílias estão passando no Brasil, um país onde, durante a pandemia, muitas pessoas passaram fome. E o setor de mercado, né, de supermercados, de hipermercado e uma rede como a do Pão de Açúcar é quem mais lucrou nesse período, né? Nós não estamos falando com qualquer supermercado. Não é o supermercado do Sr. João, da Dona Maria. A gente está falando com uma rede como a do Pão de Açúcar, que é gigante no país inteiro e que lucra bilhões o ano todo, né? É as pessoas refletirem mesmo sobre onde elas compram, em que elas estão comprando, o quanto essas empresas estão lucrando, o que é que elas têm feito para mudar e melhorar a vida do povo. E entender também que, independente de eu ter o que comer, eu tenho que pensar naquele que não tem. O Brasil é um dos maiores produtores de gado, de cabeça de gado do mundo. Nosso povo não tem direito a comprar 1 quilo de carne, sabe? O Natal é uma época de fartura e de ceia, né? Então você vê nas propagandas da TV, mesas fartas, as pessoas comendo chester, fruta, doces, guloseimas, tudo com muita fartura, família reunida. Mas nós estamos num país onde as pessoas não têm teto para passar a noite de Natal, onde elas não têm comida para ceiar e muito menos uma mesa farta como aquela. A campanha nacional Natal Sem Fome do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas continua recebendo doações, para que todas as 6 mil famílias sejam atendidas. As informações sobre como ajudar estão disponíveis nas redes sociais do MLB. Nós tentamos contato com o Grupo Pão de Açúcar, mas não tivemos retorno até o fechamento desta reportagem. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h03. Pandemia de Covid-19 volta a se agravar em São Paulo e o número de internações sobe após mais de 8 meses de queda praticamente contínua. A reportagem de Rodrigo Gomes. Dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo mostram um significativo aumento do número de internações por Covid-19, principalmente na capital paulista, Grande São Paulo e Baixada Santista. Em todo o estado, a média de novas internações de pacientes com Covid-19 por dia passou de 273 no dia 8 de dezembro para 389 nesta quarta-feira.
Embora a média de pacientes em UTI tenha permanecido estável, em torno de 945, o número de pacientes em enfermaria subiu de 1.183 para 1.495, um aumento superior a 26%. Na capital paulista, a média de pacientes internados com Covid-19 por dia passou de 150 para 264 nas últimas 2 semanas. O número de pacientes internados em unidades de terapia intensiva cresceu de 383 em 8 de dezembro para 428 nesta quarta-feira. Já nas enfermarias, o aumento é ainda maior, de 545 no dia 8 para 755 ontem, um crescimento de 38,5%. Por conta dos problemas no sistema do Ministério da Saúde, os dados de novos casos e mortes estão sem atualização desde o dia 11 de dezembro, impossibilitando a análise. Além das internações confirmadas por Covid-19, o governo paulista registrou um aumento de 20% nas internações por síndrome respiratória aguda grave. Em todo o Brasil, cerca de 90% dos casos dessa síndrome acabam confirmados posteriormente para Covid-19. Os dados de internações preocupam também por conta da chegada da variante Ômicron, que, embora tenha poucos casos confirmados, já está em transmissão comunitária na Grande São Paulo. O médico infectologista do Hospital Universitário da USP, Gerson Salvador, ressalta que o monitoramento dos casos tem sido falho no Brasil, por isso é difícil saber se o aumento de internações atual é causado pela variante Ômicron. Salvador destaca que muitos hospitais já estão lotados por conta do surto de gripe causada pelo vírus influenza e que o abandono das medidas de proteção está relacionado a esse aumento de ambas as doenças. As emergências respiratórias estão cheias e hoje com a grande maioria de casos de influenza. Está passando por um momento de epidemia de influenza em São Paulo e em outras cidades do Brasil. A gente no Brasil tem uma vigilância genômica que faz amostragens, né? São poucos locais que acabam testando, enfim. Eu não posso afirmar agora, com os dados que estão disponíveis, que esse aumento dos casos de Covid se deve à variante. Mas certamente tem uma redução na adesão às medidas não farmacológicas, né? Então o Brasil ele avança, felizmente, na imunização, mas em relação às medidas não farmacológicas, como distanciamento, uso de máscaras, ambientes ventilados, evitar aglomerações, a gente está falhando muito. Uma parcela da população já cansada, né? Não diria nem a parcela, eu diria que a população está cansada, as pessoas estão cansadas das medidas de restrição. E em algumas pessoas, né, em alguns segmentos, já acredito que a pandemia está resolvida e não está. A coordenadora da Rede Análise Covid-19, Melanie Fontes Dutra, destaca que ainda há muitas pessoas que não tomaram a dose de reforço e encontram-se suscetíveis à Covid-19. Por isso, um aumento nas internações, como visto na capital paulista, ainda é possível e exige cuidado da população. É possível que essas flexibilizações das medidas de proteção individual, como uso de máscara ou distanciamento, podem acabar colocando as pessoas em maior exposição. E a gente pode pensar isso também para pessoas ainda suscetíveis, né, com aquelas que estão com regime incompleto e vulneráveis. Então, a gente pode acabar vendo um aumento de internações, né, nesses casos. É possível que possa, sim, ter uma influência da Ômicron, mas a gente não tem os dados de sequenciamento dessas pessoas para provar que é a infecção pela Ômicron, né? Mas a gente sabe que quando ocorre esse tipo de flexibilização, essas pessoas mais suscetíveis e vulneráveis podem acabar ainda tendo um risco para hospitalização. Por isso que é importante reforçar a terceira dose, por isso que é importante seguir se cuidando enquanto a transmissão estiver elevada. Melanie lembra que os cuidados para evitar a contaminação pela Covid, independente da variante Ômicron, seguem sendo os mesmos. E devem ser aplicados inclusive nas celebrações de fim de ano, para evitar um grave aumento na transmissão da doença. Festas de final de ano é mega importante que as pessoas entendam que é necessário somar medidas de proteção, que as pessoas estejam de máscara na maior parte do tempo possível, que elas possam fazer o distanciamento quando estiverem comendo, principalmente. Seja sempre feito num ambiente com preferência ao ar livre, bem ventilado, com poucas pessoas para evitar aglomeração. Então, se todos esses cuidados forem somados, se o máximo de pessoas ali estiver vacinado, no sentido de que a gente sabe que tem crianças que ainda não estão vacinadas, mas se quem ali puder estar vacinado já estar também, é mais um grau de proteção. A ideia é conhecer os riscos e somar proteções, né? Não achar que só com uma todos os riscos estão eliminados. Então, prefira fazer a celebração no ambiente ao ar livre, use máscara em todo o tempo. Quando for comer e tirar máscara, faça distanciamento,
e no restante do tempo permaneça de máscara num ambiente com poucas pessoas e ao ar livre. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h09. E nós vamos conversar com o professor e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho da Unicamp, Márcio Postman. Bom dia, Márcio. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Satisfação estarmos juntos de novo. Satisfação é nossa. Márcio, essa época do ano, muita gente já começa a fazer projeções a respeito da economia e também da área social para o Brasil no ano que vem. E nós tivemos agora o orçamento sendo aprovado e ali temos o menor patamar de investimentos públicos federal da história. Investimentos públicos federais da história, né, conforme o relatório que foi apresentado no Congresso Nacional. Vão ser 44 bilhões de reais no ano que vem. É possível pensar em uma recuperação do ponto de vista econômico e social com esse nível de investimentos, Márcio? É interessante essa informação que você oferece em relação ao comportamento dos investimentos possíveis para o ano que vem a partir do orçamento federal. De fato, o ano de 2021 é um ano que está se encerrando, eu diria assim, pior do que começou. Nós tínhamos, na virada de 2020 para 2021, uma expectativa de que o ano de fato pudesse vir acompanhado de uma recuperação da economia, da elevação do nível de emprego, e não imaginávamos que poderíamos, na verdade, estar diante de um comportamento da inflação, da elevação do custo de vida, tal como nós nos encontramos. Basta registrar que ao final do ano passado a inflação girava ao redor de 4% e hoje ela está em torno de 11% quando acumulada em 12 meses. O desemprego praticamente se manteve o mesmo e a atividade econômica nesse segundo semestre desacelerou muito. Nós estamos até, como dizem os economistas, na chamada recessão técnica, diante da repetição por 2 trimestres do decréscimo da atividade econômica. Então, neste quadro de desânimo em que estamos vivendo, eu diria assim, a economia brasileira parece que está na UTI, então ela precisaria, na verdade, de um reforço muito intenso e só poderia vir através do setor público, porque o setor privado, na verdade, aguarda iniciativas que não virão dele. Não há um espontaneísmo próprio do setor privado para que ele tome a iniciativa. Ele pressupõe, na verdade, que o governo que tem os instrumentos de política fiscal, monetária, cambial, possa, de certa maneira, estimular a atividade econômica. E isso nós não conseguimos ver nesse orçamento que foi aprovado, que é eu diria assim, e desculpe aqui a todos que nos acompanham, não é uma descaracterização do orçamento público. Nós estamos diante, na verdade, de um desmoronamento de toda a peça orçamentária que foi construída, reconstruída pela Constituição de 88. Ou seja, nós estamos diante de um orçamento público que tem partes que são espécie de privadas, escondidas. É um orçamento, inclusive, que não atende o requisito constitucional, que é dar condições de atender os direitos sociais. Nós temos várias áreas com recursos muito pequenos, menores do que para o ano que vem, menores que este ano, na área da saúde, da educação, da assistência social. Então, infelizmente, me parece que nós vamos entrar no ano 2021, de 22, com grande dificuldade numa economia esvaziada e sem poder contar com o apoio do setor público para tirar o país desse quadro dramático que estamos vivendo. E o Brasil tem, inclusive, uma experiência bem-sucedida no aspecto de adotar instrumentos de Estado para enfrentamento de crises, como ocorreu em 2008 e 2009, quando tínhamos uma crise internacional provocada pelos subprimes nos Estados Unidos, que contaminou o mundo todo, mas aqui no Brasil o governo utilizou os bancos públicos como forma de induzir a economia, também usou as estatais como forma de desenvolver um pouco a economia num cenário de crise, mas agora o governo não dá nenhuma indicação de que vá fazer isso, pelo contrário, inclusive o que se planeja são venda de ativos, são privatizações para o ano de 2022. Isso também vai na contramão do que o mundo vem fazendo, Márcio, já que vários países vêm adotando instrumentos de Estado para aplacar a crise?
Veja que de certa maneira, uma trajetória de um governo de pequenos negócios. Né? Não temos nenhum grande projeto nacional. Se fica justamente quando levanta a comparação com outros países. Né? Nos Estados Unidos, o governo Biden aprovou no Congresso Nacional um conjunto de grandes atividades, né? De obras públicas, de recuperação da infraestrutura daquele país, de apoio à chamada economia de cuidados, né, olhando as famílias norte-americanas. Se tomarmos como exemplo a União Europeia, são iniciativas ainda muito mais instigantes do ponto de vista do reforço do setor produtivo industrial. Então, na verdade, se difundem uma série de iniciativas nacionais que têm no Estado o principal trunfo para enfrentar um quadro que deriva, de alguma forma, da pandemia, não é? Mas que sem iniciativa nacional, sem iniciativa estatal, muito difícil, na verdade, se recuperar. Até mesmo um segmento vibrante do Brasil, que é, digamos, a produção e exportação vinculada ao chamado agronegócio, esse também está com dificuldades, né? Com ações, inclusive, que vêm da União Europeia, contrária à importação dos nossos produtos, porque nós estamos com uma marca de um país que não respeita o meio ambiente, que explora a própria devastação ambiental. Então nós estamos, na verdade, queimando pontes, inclusive, de setores que eram setores que se comportavam e impediam que o país ainda pudesse oferecer situações muito mais desfavoráveis, né? Então esse é um quadro que me parece que não muda nesse próximo ano. Não há iniciativa, o governo não apresentou nenhuma proposta grandiosa para o país, né? Na verdade está se desfazendo do que nós temos, é uma espécie de vender o almoço para ver se salva o jantar, não é? Então dessas iniciativas não se esperaria algo que pudesse ser mais favorável para o país nesse próximo ano. Agora, além da orientação da política econômica do atual governo, temos outra limitação em relação aos investimentos públicos, que é a chamada lei do teto, né? E muitas vezes economistas de corte liberal, que são os mais ouvidos pela mídia tradicional, que faz coro a eles, dizem que ou seguimos o teto ou então vamos cair no descontrole fiscal das contas públicas, como se não houvesse nada ali no meio do caminho. Um próximo governo vai ter que mexer na chamada lei do teto para tentar recuperar economicamente e socialmente o Brasil, Márcio? Sem desmerecer a importância que esse tema fiscal possui, a lei de tetos, né, que é uma excrescência quando se compara com outros países que praticamente não percorreram essa necessidade de você estabelecer em lei o quanto se pode gastar, né, congelar o gasto ao longo de tanto tempo como 20 anos. Agora, me parece que essa é uma questão, eu diria assim, quase como um detalhe numa estratégia mais ampla. Quer dizer, não podemos pensar apenas e tão somente na questão do teto, questão fiscal. O país precisa ter, de certa maneira, um horizonte para onde caminhar, né? Ou seja, você suavizar o gasto social, o gasto público no Brasil, sem, na verdade, criar condições para que a economia possa se expandir, gerar emprego, gerar condições de negócios melhores, elevar a rentabilidade do setor produtivo, não é? Na verdade, nós podemos ficarmos muito restritos numa preocupação muito localizada. E, de certa maneira, você lembrou bem, os economistas que são ouvidos, mas, de maneira geral, digamos, a minha categoria, os economistas estão muito conservadores, né? Uma espécie quase de deserto de ideias, porque não se está pensando as oportunidades do Brasil. Veja uma questão muito importante que passou praticamente à margem, que foi a aprovação do edital, da licitação sobre o 5G, né, sobre essa nova forma de transmissão de informações, dados, comunicação. Quer dizer, o Brasil se comportou através do seu governo e não houve grande repercussão, digamos assim, naqueles que têm espaço midiático, de tratar, não é, como se o Brasil fosse num supermercado comprar uma tecnologia. Ora, o 5G, até onde tem se acompanhado e o que tem representado em países como a China, ele é uma transformação radical que toca na questão da produção do conhecimento, na formação de profissionais, nos investimentos em infraestrutura. Ele possibilita uma série nova, inclusive, de comercialização e de integração do pequeno com os mercados.
quase uma revolução, digamos assim. E, na verdade, esse tema passou ao largo, não está sendo tratado. Isso é uma grande oportunidade do Brasil. Então, não temos uma perspectiva de futuro, não tem um projeto, e a gente fica muito prisioneiro dessas discussões mais pontuais. É o teto, a lei de teto, é a taxa de juros. Eu não quero negar a importância disso, mas isso são temas do cotidiano. Não é? E um país, um governo, ele precisa, na verdade, ter um planejamento, ele tem que ter uma estratégia nacional de longo prazo. E é isso que fico muito preocupado, pois nós não estamos tendo isso, inclusive com uma perspectiva de olhar o Brasil a partir das eleições. As eleições são muito importantes no ano que vem, é a possibilidade do Brasil fazer a sua mudança de rota, não é? Mas só a questão eleitoral desprovida de uma perspectiva mais ampla, de um projeto que anime e dê horizonte a todos que produzem e trabalham, nós podemos ficar circunscritos nessa discussão do cotidiano, que embora importante, mas insuficiente, eu diria assim, para preparar o país para um passo muito maior. E nesse aspecto, né, o Brasil desperdiça a oportunidade do 5G, mas ele já estabeleceu algumas integrações de políticas, por exemplo, a partir da Petrobras, né? Nós tínhamos ali a exploração do pré-sal, por exemplo, atrelada pela política de royalties aos avanços sociais e também na educação. A própria companhia era utilizada ali como uma indutora do desenvolvimento de alguns setores industriais, como a indústria naval, que tinha praticamente desaparecido aqui no Brasil, mas tudo isso acabou sumindo, Márcio. O planejamento que você cita, essa palavra acabou sendo demonizada aqui no Brasil, como se o Estado não pudesse fazer mais nada a não ser esperar e agradar o mercado e deixar a economia andar? Pois é, essa me parece a questão muito importante sobre a qual precisa se refletir, olhando para o Brasil nos próximos anos. Nós estamos, de certa maneira, prisioneiro, eu diria assim, uma era da emergência. Quer dizer, o governo virou uma espécie de pronto-socorro, não é? O pronto-socorro é fundamental que exista o pronto-socorro, evidentemente, não é? As pessoas qualificadas, profissionais, estão ali para lidar com atropelamentos, esfaqueamentos, toda a ordem de problemas que exige a emergência. É óbvio que um governo precisa, portanto, tratar das emergências, não há dúvida em relação a isso. Mas o governo não pode ficar prisioneiro apenas e tão somente desta função da emergência, né, das urgências. Ele precisa olhar, não é, questões mais de longo prazo, questões estruturais, não é? Epidemias, endemias, estudos de vírus, ou seja, olhando para esse âmbito da saúde pública, nós precisamos, na verdade, de ter esta visão, ou seja, para onde o Brasil vai, aonde nós vamos colocar recursos para investir, de fato, expandir, como nos associar ao setor privado, não é? Obviamente não podemos pensar o Estado de forma isolada. O Estado é uma congregação que se articula com os interesses da sociedade civil, mas evidentemente também com o setor produtivo. E a questão produtiva no Brasil ela é fundamental. Nós estamos concluindo este ano praticamente sem crescimento econômico. E desde 2014, quer dizer, foi o último ano que o Brasil ainda cresceu. De lá para cá, nós não temos crescimento da economia. Sem crescimento não tem emprego, não tem produção, não tem consumo, não tem arrecadação. Então, toda a ideia orientadora, não é? que seria cortando o Estado, que geraria uma situação social e econômica melhor, depois de tanto tempo fica claro que esse não é o receituário. O receituário passa, nosso modo de ver, é claro, em relação a uma reorganização do próprio setor público, e numa melhor articulação com o setor privado nacional e estrangeiro para estabelecer um rumo. Nós somos um país com uma economia híbrida, né? Tem espaço para várias atividades, desde do capitalismo, mas também para a economia solidária. Essa diversidade que o Estado tem que olhar, a meu modo de ver, de uma forma ampla, né? e protagonista. Né? Não vai fazer o papel que os outros têm que fazer, mas ele tem que criar as condições para que os outros possam, de fato, fazer cada vez melhor. E quando você fala desse ideário, Márcio, que acaba prejudicando, aprofundando ainda mais a crise social que o país já vive, faz parte dele, obviamente, as privatizações. E quando a gente pega aqui, por exemplo, as privatizações dos Correios, que pode acabar resultando um oligopólio, um monopólio privado nas mãos de algum grande varejista, ou do comércio eletrônico nacional, ou mesmo multinacional, na prática isso quebraria diversas médias e pequenas empresas que hoje já enfrentam muitas dificuldades. Mas mesmo assim, se você conversa com esse segmento, boa parte dele, ou a maioria, apoia a política econômica do atual governo e a lógica privatista. Como é possível explicar esse comportamento autofágico de parte da nossa classe empresarial?
Talvez aí devêssemos separar um pouco, né? Ou seja, o grande capital, né? Os muito ricos e poderosos no Brasil, eles na verdade já retiraram o que tinham em grande medida para fora, né? O que se fala, inclusive temos representantes no próprio governo federal, né? de personalidades que têm depositado em bancos, em chamados paraísos fiscais para não pagar impostos, para se isolar do Brasil. Então nós temos visto esse movimento da saída, da fuga do Brasil, dos que têm muito dinheiro. Então, de certa maneira, estão um pouco preocupados com o que está acontecendo com o país. Mas, de outro lado, temos, na verdade, uma massa enorme de empresários, de pequenos empresários, que vivem da mão para a boca, ou seja, eles precisam, na verdade, garantir a própria atividade, a continuidade da produtividade, da atividade econômica a cada dia. Então, é natural que eles pensam no imediato, porque, na verdade, a sua sobrevida depende do imediato. Ao se falar que é possível, na verdade, reduzindo a legislação trabalhista, tornar mais barato o emprego do seu próprio trabalhador, esse empresário vai bater palmas nesse sentido, porque para ele significa um menor custo. Acontece que ele não estaria preparado, ele não é governo, para imaginar que se reduzir o salário, como nós estamos acompanhando, não é? Esse trabalhador custa menos para a empresa, mas ao custar menos para a empresa, ele vai consumir menos. E consumir menos significa que a economia não vai girar. Então, aquilo que de imediato parecia ser bom, não é? Logo mais será muito ruim. Então, o país está, de certa maneira, consumido por essa visão de curtíssimo prazo. E a ideia de que a privatização ajuda é porque ela cria a expectativa de que um setor que anteriormente era exercido pelo Estado, agora, ao ser exercido pelo setor privado, ele vai funcionar melhor, vai ter custos menores, vai produzir com melhor qualidade. Mas esse também não tem sido o relato das análises, das pesquisas, dos estudos feitos com empresas que foram privatizadas, né? De maneira geral. Se a gente olhar o Brasil, por exemplo, né, nós tivemos a privatização de várias rodovias, não é? E o Brasil tem, segundo o levantamento, né, um dos maiores custos, na verdade, de pedágios do mundo, não é? O custo da tarifa telefônica no Brasil é uma das mais altas do mundo. Ou seja, se você olhar hoje na lista dos bilionários do Brasil, você vai perceber que há vários deles que são, na verdade, donos de empresas que foram privatizadas, né? Então, o quadro geral é um quadro que, dado o desespero, se olha apenas e tão somente do dia a dia, mas essa perspectiva de se você destruir o Correio, né, que é uma instituição secular no Brasil, que integra o Brasil, né, que faz a ligação das cidades ricas do país, mas também com as cidades pobres, longínquas de um país continental, isso vai desaparecer, tá certo? A tarifa de postagem, que é a mesma praticamente em todo o país, ela vai sofrer as consequências de uma empresa de mercado, que vai ter custos menores em determinados lugares e muito maiores em outros, ou até nem vai chegar carta, não vai chegar correspondência. Então, essa questão do país, da nação, foi se perdendo pelos interesses de curto prazo e, lamentavelmente, o apoio, não é, a decisões como a privatização, ela existe, não podemos negar, mas, obviamente, que se a gente fizer um balanço do que aconteceu com o Brasil com a privatização, o balanço não é satisfatório, né? Pelo contrário. Os Correios, até para terminar sobre esse tema de minha parte, os Correios já têm uma gestão privada, né? Há um desmonte dos Correios no Brasil, que a gente percebe, inclusive, pela presença de outras empresas, iniciativas que também vão ocupando o espaço que anteriormente era um monopólio da empresa de Correios no Brasil, né? Então, o que nós temos, empresas que foram privatizadas e temos empresas que estão em processo de ser privatizadas com uma gestão privada. Correios, me parece, a Petrobras também, né? Esse ideário neoliberal, aliado a esse curto-prazismo, como você refere, Márcio, sem qualquer tipo de planejamento, acaba afetando estruturalmente a economia brasileira. No artigo recente, você inclusive destacou que em 2020, segundo o IBGE, o rendimento médio anual por membro domiciliar foi de R$ 16.600, o que corresponde a menos da metade, 47,2% do valor anual do PIB per capita no Brasil. Isso é uma evidência da transformação do país em uma economia onde prevalecem os baixos rendimentos para a maciça maioria da população, ou seja, um tipo de modelo em que a grande maioria acaba perdendo e uma parcela ínfima só que acaba ganhando, é quase um jogo de perde-perde?
Essa me parece a marca recente do Brasil, né? É um país que não consegue aumentar a riqueza, mas aumenta o número de ricos, né? Isso só é possível num país que não quer essa riqueza, você ter maior quantidade de ricos, é porque, obviamente, está se capturando renda, riqueza de outros segmentos, não é? Então, você percebe que o PIB de 2020, né, o Produto Interno Bruto, se ele fosse dividido equanimemente, quer dizer, que cada brasileiro ganhasse a mesma parcela igual, seria ao redor de R$35 mil. Mas quando a gente vai ver quanto de fato as pessoas ganham, a renda por domicílio fica praticamente a metade do que o que poderia vir a ser, né? Isso só pode ser explicado pelo fato de que tem alguns segmentos que estão ganhando muito bem com a situação do país, não é? Se você pegar um setor notório, que não é de hoje, é o próprio ramo financeiro, né? E você percebe no Brasil o crescimento do número de famílias endividadas, né? Quase 4/5 da população brasileira hoje está endividada, e a dívida é quase uma máquina de transferência de recursos das pessoas, das famílias, para o sistema financeiro, né? Então, mesmo nessa situação dramática, em que muitos, né, a maior parte dos brasileiros perdem, há um segmento que ganha, e esse segmento, de alguma forma, oferece sustentação política, midiática, apoio, né, para que essa política de corte neoliberal siga sendo produzida no país. Márcio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Boas festas e um ótimo 2022. Para todos nós, muito obrigado. Seguimos com esperança. Seguimos. Conversamos aqui com o pesquisador e professor do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, Márcio Postman. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h30. Em reunião realizada nesta quarta-feira, o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes recebeu a proposta do governo do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, de aumentar a tarifa de ônibus para R$ 5,10 na capital paulista. A reportagem é de Rodrigo Gomes. O maior aumento de ônibus da história da capital paulista. Em termos absolutos, essa é a proposta do governo Nunes ao elevar em 70 centavos a tarifa de ônibus em São Paulo, atualmente em R$ 4,40. Com isso, a tarifa chegará a R$ 5,10 a partir de janeiro. O governo Nunes apresentou a proposta em uma conturbada e pouco transparente reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o CMTT, nesta quarta-feira. A reunião foi marcada de última hora, com os conselheiros sendo avisados na noite da terça-feira. Além disso, os representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito não apresentaram a proposta de forma objetiva, colocando apenas os índices de inflação que serviriam de parâmetro. O pesquisador de mobilidade urbana do IDEC, Rafael Calabria, conselheiro do CMTT, avalia que essa postura impediu o debate sobre o reajuste. A reunião foi muito mal tocada, né? Foi ruim a forma como a Secretaria se posicionou. Eles apresentaram custos e receitas do sistema, não todos os valores, mas alguns valores, não foi completa, e apresentaram depois uma estimativa baseada na inflação, atualizando, né, o valor baseado na calculadora da inflação do que seria a proposta atual, ou seja, desvinculado da realidade de custos de passageiros, né? Mas apresentaram só o valor. No final das falas, ao final da reunião, já depois de 3 horas de reunião, que falaram que o valor da calculadora é o valor, a proposta da Secretaria de Transportes. Ou seja, ignoraram toda a realidade técnica, e nem vou mencionar a parte social do impacto da tarifa, e se basearam meramente numa atualização de custos ao final da reunião. Então não assumiram o posicionamento que eles iriam defender no final da reunião, né? Além disso, o que os conselheiros trouxeram, que eles também não assumiram, é que já existe um subsídio criado emergencialmente para a pandemia, que eles não têm trazido como uma parte do subsídio, não têm apontado essa receita a mais que as empresas de São Paulo estão tendo, justificadamente pelo impacto da pandemia. Não é um erro ter o subsídio. O erro é eles ignorarem esse subsídio na hora de anunciarem um aumento. Para o pesquisador do IDEC, o aumento é abusivo e vai fazer com que mais gente deixe de utilizar o transporte coletivo por falta de condições financeiras para pagar a tarifa. É um
aumento muito abusivo, né, um aumento muito grande. Isso representa cerca de R$30 por mês para quem usa o transporte todos os dias, quem faz, né, cerca de 44 viagens, que é o valor que o setor usa mais ou menos. E a Expetrans e a Secretaria demonstram total desprezo ao impacto social que isso vai ter. As pessoas que vão reduzir as viagens, não vão conseguir usar o transporte coletivo na cidade de São Paulo, né? E, então mostra uma ignorância. E, principalmente, isso, a perda de passageiros que isso leva, vai levar também a uma perda de receita. Então, até considerando só a realidade econômica e financeira que eles tanto, né, se baseiam, isso é injustificável, é insustentável. Então, uma medida errada, uma medida injusta e, principalmente, uma medida não justificada, porque eles estão ignorando o aumento que o subsídio teve no período. Dados da pesquisa Viver em São Paulo Mobilidade Urbana, lançada em setembro deste ano, mostram que houve redução do uso diário do transporte coletivo, enquanto o comprimento de trajetos a pé aumentou no comparativo entre 2017 e 2021. O percentual de pessoas que faz uso cotidiano dos transportes coletivos para deslocamentos na cidade caiu de 52% para 36% no período. Um dos principais motivos para isso é o alto custo da tarifa de ônibus, em meio a um cenário de aumento do desemprego e do custo de vida. O governo Nunes justifica o aumento alegando que não tem mais condições de aumentar o subsídio ao transporte coletivo, embora tenha cerca de 24 bilhões de reais parados no caixa da prefeitura. E diz que está tentando obter apoio do governo federal para evitar um grande aumento nas tarifas de ônibus. No entanto, na terça-feira, a Câmara Municipal aprovou o texto base do orçamento de 2022 e não consta qualquer tipo de proposta nesse sentido. Calabria lembra que o Congresso chegou a aprovar o projeto de lei 3364 de 2020 de socorro ao setor de transportes, mas que acabou vetado por Bolsonaro. Em março desse ano, os parlamentares chegaram a discutir o veto, mas não houve apoio de prefeitos e empresários à proposta, que acabou derrubada. O pesquisador do IDEC ressalta ainda que a prefeitura omite que houve um subsídio especial por conta da pandemia, que pagou os custos da frota de ônibus que ficou parada durante o isolamento social, e que poderia ser incorporado em 2022, evitando o reajuste. O subsídio convencional que a cidade de São Paulo já paga, né, desde a gestão Maca que vem crescendo, mas hoje está no valor de 3,3 bilhões, que é a estimativa que eles têm para esse ano, que é semelhante aos 2 últimos anos, que foi cerca de 3 em 2019 e cerca de 3,3 em 2020. Só que agora, na pandemia, tem um valor a mais, que é o que eles não estão mostrando, que é os 870 milhões pagos à frota parada por causa da pandemia. Então, o que isso significa? Eles já aumentaram significativamente o subsídio na pandemia, o que deveria cobrir os custos do setor, das empresas do setor, e justificar não ter aumento. Com esse aumento do subsídio, fica completamente injustificado ter um aumento de tarifa. O valor de R$ 5,10, no entanto, não está fechado e ainda não há previsão de quando o reajuste da tarifa será anunciado oficialmente pelo governo Nunes. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h37. Vamos falar neste momento com a Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, professora Bebel, presidenta da POESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo e deputada estadual pelo PT de São Paulo. Olá, Bebel, seja bem-vinda, prazer em falar com você. Bom dia, Marilu, bom dia a todos que nos assistem e ouvem através da Rádio Brasil Atual. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, né, e ao mesmo tempo repercutir as notícias. Tenho certeza que a Rádio Brasil Atual, né, cumpre muito bem esse papel. Muito bem. Bom, Bebel, você esteve ontem conosco aqui, o áudio apenas, a sua voz, né? Você, enfim, repercutimos com você essa questão da imagem, né, que viralizou nas redes sociais de um professor da Escola Estadual Amaral Wagner, em Santo André, aqui em São Paulo, que apareceu circulando no pátio da escola, vestido com fantasia do grupo supremacista Ku Klux Klan. E a gente falou que você viria e que bom que você já aceitou vir no dia seguinte, que é hoje, para a gente falar sobre educação, enfim, tudo que se refere à sua área. E a gente
vai começar falando sobre o balanço aí que você faz desse 2021 na área de educação, com discussões na tentativa, né, de retorno presencial dos professores em salas de aula. Algumas secretarias de educação no país exigiram a presença dos docentes no início do ano. Em seguida veio aquele ápice, né, dos casos aí de Covid. Você esteve aí diante, né, dessa luta, falando que os professores não podiam voltar à escola sem a vacina. Eu queria que você relembrasse um pouco esse momento, né, daqui do Brasil, no setor de educação, que foi realmente um drama para os professores, para as famílias, para os estudantes. Pois é, Manu, eu acredito que se tem uma coisa que ninguém pode dizer, é que o fato de ter tido a pandemia, né, os servidores públicos, os professores, sobretudo, eles não mobilizaram muito, né? Correndo risco até eu, pessoalmente, né, de pegar o Covid, mas porque a gente fez uma luta incondicional desde o início da pandemia, que foi em março de 2020, aliás, ela é antes, mas que tomou um contorno muito intenso, né, com números assustadores de infectados e mortes, a gente veio lutando, né, o primeiro Conselho Estadual de Representantes da POS disse, olha, tem tudo quanto é pauta que é importante, mas a nossa pauta neste momento é a defesa incondicional da vida. Não adianta lutar pelo salário se não tiver vida, não adianta lutar por isso se não tiver a vida, tem que ter vida para a gente ter vida para lutar por todas as outras pautas que são de suma importância para nós. Mas acabou que a gente conseguiu fazendo todas as frentes, né? Que foi lutar pela vida. Tenho a honra de dizer que a nossa luta fez com que o governador do estado de São Paulo, através de uma greve digital, né? Porque a gente topou trabalhar teletrabalho, mas presencial não. A gente não foi radical, do tipo a gente não trabalha de maneira nenhuma. Não, nós topamos o digital, que a gente não quer colocar a nossa vida em risco, né? E nós conseguimos aqui no estado de São Paulo fazer com que o governador vacinasse, colocasse os professores na fase 1, né? Como os trabalhadores da saúde, pelas razões óbvias, né, que lidavam diretamente com os acometidos pelo coronavírus e até as mortes, e nós, professores, porque lidamos com aglomeração, fazer ajustes, né, e também tendo claro que nós lidamos com a camada menos favorecida da população, que são as crianças pobres da periferia. Por óbvio que cada casa tinha um caso, né, de Covid. Portanto, a possibilidade de ter aí uma disseminação, né, em massa era evidente. E a gente conseguiu demonstrar isso, né, numa ação judicial, e fomos vitoriosos nessa ação quando a juíza se postou do nosso lado e disse: volta às aulas somente com a vacinação dos profissionais da educação, né? E, ao mesmo tempo, com o controle do Covid, da pandemia, e condições adequadas, né, para esta volta às aulas, entendendo equipamentos de proteção individual, né? Enfim, um próprio projeto arquitetônico da escola, ou seja, as escolas são construídas de tal forma que não tem um ambiente sanitário. Você não pode dizer assim, olha, as escolas públicas ou da década de 90 para cá, que foram construídas, elas não prevêem circulação de ar, né? Não prevêem nada. Então, a nossa vitória foi a vacinação. E quando vacinou São Paulo, o Ministério da Educação tomou decisão de vacinar todo o Brasil. Isso foi uma vitória para nós, sem dúvida nenhuma, da vida,
de tudo que há de mais importante para as famílias, para as mães. E nós ganhamos a sociedade quando em carro de sons nós colocamos por todas as ruas dos estados, bairros do estado de São Paulo, dizendo para os pais o seguinte: pai, não mandem seus filhos para a escola, defenda a vida, a sua vida, né? E os pais não mandaram. O governo pode ter aberto as escolas, mas os pais não mandaram seus filhos. Foi muito consciente. E quando mandou agora com a vacinação, né, dos 12 aos 18 anos e dos 12 não, acho que até dos 13, não, dos 12 aos 18 anos, porque minha filha tinha 11, eu não mandei, ela foi vacinada agora, em dezembro, só eu falei, agora você vai, Manu, mas em hipótese alguma você vai antes da vacinação. É tão claro que isso é vital, que mesmo essa nova variante, a Ômicron, que nós temos que nos preparar para enfrentá-la, porque não é para tratar com uma gripezinha, ela não é uma gripezinha. Por enquanto, o número de mortes mata menos, mas matou, para mim, matou. Não tem mata mais ou mata menos, tá? Matou. Mas ela é viral, ela vira, ela é capaz ela tem uma facilidade de infectar muito rápida, né? E isso também, se você começa com colapso no sistema de saúde, por conseguinte, né? A gente acaba. Então, você tem que ter um olhar neste momento para a Ômicron e ter como é que eu falo, um protocolo sanitário, né, de enfrentamento dessa outra variante que já está no Brasil, né, que o estado de São Paulo está com 34% já de contaminação, então já é preocupante. Então, um dos pontos que eu destaco do balanço foi este, além do enfrentamento que os professores tiveram contra a reforma da Previdência, junto com a vacinação, essa reforma da Previdência, ela é muito, eu diria assim, injusta, né? Porque além de nos colocar 40 anos, né, nas salas de aula, que é isso que nós vamos ficar, tem um detalhe. Primeiro que não deixa perspectiva nenhuma para a juventude. Ora, se nós vamos ficar 40 anos, um jovem que queira ser professor, servidor público, não vai tão cedo ocupar este posto. E acredito que essa rotatividade é muito importante, porque trabalhar em salas de aulas é desgastante. Então, se tínhamos a aposentadoria especial, não era por privilégio, né? Mas exatamente por questões sanitárias também, comprovado pela OMS, né? Que nós somos uma profissão penosa. Penoso não é só quem toma sol no campo, que também perdeu, né, a aposentadoria. Penoso também é mexer muito com o psicológico, e a gente acaba tendo muito síndrome de Down, né? Se nós formos no departamento médico, de perícias médicas, nós vamos ver que o nosso adoecimento, a doença que mais nos atinge, é o estresse, né? São as doenças mentais. Por quê? Porque imagina uma mãe que tem em sua casa 3 filhos de mesmo pai, mesma mãe. Pode até ser diferente, mas são 3. E nós lidamos com classe de 40, 50 e de origens diferentes. Há que ter, sim, uma alteração comportamental, né? Então, esse olhar para como o professor, e na Previdência não foi olhado, retirar dos aposentados, né? Depois de aposentado, deixar de pagar, e faz com que os aposentados paguem, fazendo um confisco, né, dos professores aposentados. Isso é uma injustiça e é uma obsessão minha. Minha esperança é que o futuro governador aí, eu até espero, vou fazer minha preferência, né, porque ele é pré-candidato, retire isso. Não é isso que vai resolver o problema das finanças no estado de São Paulo. Eu espero que o Fernando Haddad faça as contas e veja que não é isso.
O que está quebrando as finanças do Estado de São Paulo é a isenção fiscal, né, das empresas que não pagam impostos. Essa que é a verdade. Então, nós não podemos pôr tudo nas costas, né, dos funcionários públicos. Veja bem, fala-se tanto em reforma administrativa, que é essa que nós estamos enfrentando nesse momento, que é a PEC 32, mas o presidente Bolsonaro enfiou no orçamento de última hora 1,7 bilhões, né, para salariar a polícia. Não sou contra, pelo contrário, né? Mas então retire a PEC 32. Para que reforma administrativa? Ele não cumpre. Retire de lá. Né? Vamos pensar o Brasil na totalidade e seus servidores públicos. Porque a PEC 32, ela tem uma questão importante, e esse é o embate que nós temos feito, é a estabilidade. Também estabilidade não é privilégio. Estabilidade é princípio, e digo por quê. Se não fosse um dos irmãos Miranda, servidor público, com estabilidade, ele não teria denunciado, por exemplo, a compra da Covaxin, né, na forma corrupta como estava sendo comprada, né, a R$1 a mais, né, $1 a mais por vacina. Foi um dos irmãos Miranda, e foi exatamente quem é concursado, né, um dos concursados, e que tem estabilidade, né? A estabilidade, ela é embasada na Constituição de 88 pelo princípio da impessoalidade, da moralidade, da transparência e da qualidade, né, da eficiência, sobretudo. O Brasil, ele se destaca no mundo desde a Constituição de 88, porque só aceita, veja bem, que a porta de entrada dos servidores públicos seja por concurso público. Acaba com o coronelismo, quem indica, né? Então, isto é princípio, não é olhar o próprio umbigo, não é dizer que servidor público, né, é ele que quebra as finanças. Quem quebra as finanças é quem tem compromisso com o rentismo, com os empresários. E eu não vou brigar com os empresários, aqueles que... Eu estou dizendo o seguinte, o empresário deve pagar impostos, né? É assim que um país sobrevive, né? E não é tirar dele o lucro. Não, eu quero que ele continue tendo lucro para ter emprego e renda. Né? Sem dúvida. Bebel, a gente quer a sua opinião também a respeito do cenário eleitoral já de 2022, as conversações também do PT junto com o ex-governador Geraldo Alckmin, possibilidade de ser vice do ex-presidente Lula numa chapa. Aí a gente sabe que depende muito para onde, que partido ele vai, quem vai concorrer aqui ao governo do estado, né? Se o Fernando Haddad vai ser o candidato. Ontem Lula com os catadores já disse, você vai, né, não tem jeito, acho que vai ser o candidato, mas enfim, como é que você está vendo o Alckmin nessa aproximação com o Lula? Marilu, você poderia me livrar, mas eu acho que a opinião é importante. Eu tenho deixado claro desde o início que eu acho que tem nomes muito mais expressivos, na minha opinião, que o ex-governador Geraldo Alckmin. É a minha opinião. É o que eu tenho discutido, é o que eu sinto dos professores. Não é que não vão votar na chapa Lula-Alckmin, mas deixa claro, né, o protesto, né, porque esse governador ele tentou fechar 92 escolas, ele tratou os professores muito mal, né? Nós fizemos 92 dias de greve, ele não nos recebeu. Eu até cheguei a ponderar que perdeu durante aquela greve que nós fizemos seu filho Tomás, né? Mas antes ele teve um período para poder conversar, antes do menino morrer, né? Portanto, a gente já estava mais um mês de greve, ele poderia já ter conversado, e tinha dinheiro porque
ele preferiu, ao invés de dar de 8 a 9% de reajuste, ele optou por dar 1 bi e 200 milhões em bônus, e que acaba se diluindo. Isso não é valorização profissional. Fizemos a segunda maior longa greve do magistério paulista, né? Então, claro, vou respeitar o que o meu partido decidir, mas ainda aposto num outro nome, um nome que traga para nós, né, um pouco mais. Veja bem, 2018 foi uma campanha muito difícil, né, e uma campanha, só que eu tinha esperança, muita esperança dentro do meu coração, que o presidente Lula ia sair da prisão, que ele ia estar livre, governar, né, voltar, como hoje está, né? Então eu tinha esperança. Agora eu vou ter que sair para uma campanha eleitoral justificando por que o Alckmin é vice, entendeu? Para minha categoria. Então é muito difícil. Para mim, o servidor e funcionário público, funcionário público, é muito difícil. Mas isso não me impede também de fazer uma leitura maior, né? Que é o seguinte: entre o bolsonarismo, né, e tirar isso que representa tudo que há de ruim nesse país, eu tomo esse remédio amargo. Mas de olho no Alckmin, tá? De olho nele. Eu sei que o presidente será o presidente Lula, mas não nos esqueçamos que ele é um aliado, né, muito intenso aí, do ultraliberalismo e de tudo que há de conservador, né? Mesmo a corrente da Igreja Católica que ele faz parte, é mais conservadora, é Opus Dei, né? Eu não vou criminalizá-lo por isto, mas eu me lembro que quando a gente saía em greve, ele dizia: é greve do PT, é tudo baderneiros, né? É assim que ele nos via. Então, isso marcou muita gente, sabe? E a gente acha que o presidente Lula tem todas as condições de ter outro vice, mas se não tiver jeito, em nome da democracia, em nome de isso, minha mãe conversou comigo. Minha mãe tem 78 anos. 78 anos, até me emociono, que ela me pegou de supetão. Eu falei: ai, mãe do céu, eu não aceito esse negócio do Alckmin. Ela falou: menina do céu, você está querendo conviver de novo com esse Bolsonaro? Você sabe o que é isso para o Brasil? Para nós aposentados, né? Aquilo me deu uma luz. Eu falei: poxa, mãe, eu acho que eu sou analfabeta política, né? A senhora, que minha mãe é analfabeta, literal, assim. Eu falei: a senhora me deu uma aula de política agora, que eu acho que ninguém fala nesse tom comigo. Todo mundo fala num tom de dizer que não, tenta me convencer que o Alckmin é um bom homem. Não, pode até ser, dentro dos ditames que ele convive. Mas a minha mãe deu outra lição. Ela me disse: não, nós vamos votar no Lula para melhorar, esquece do Alckmin, esquece dele. Eu falei: tá bom, eu tampo o nariz e voto. Não que eu não fosse votar, absolutamente claro. Eu super adoro esse presidente que, sabe, tanto fez, que é o pai do Fundeb, embora o Fernando Haddad tenha sido ministro, mas quem foi o presidente? O presidente Lula, os dois criaram, antes era a Fundef, deixava educação básica, né, a educação infantil, ensino médio fora. Eles criaram o Fundeb, agora falam novo Fundeb. O Fundeb passou a ser permanente, foi para a Constituição. Ótimo. Corrige um problema de ser plano de governo. Mas o Fundeb é a obra do presidente Lula. Se professores, né, ainda que a injustiça do Rosielli está fazendo aqui no Estado, de distorcer como pagar, mas nós estamos brigando para pagar direito, porque não é benesse dele, ele tem que gastar os 70% com os profissionais da educação. E profissionais da educação, entenda-se por
professores, o funcionário de escola, diretores de escola. Esta é a concepção que nós construímos quando lutamos, né, pelo Fundeb permanente. Fizemos campanha. Eu fui responsável, né, por constituir, aliás, a comissão permanente do Fundeb, a comissão que debateu o Fundeb permanente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A PUE foi carro-chefe aqui na campanha pela aprovação do Fundeb permanente. Portanto, em pleno período de pandemia, né, os professores não pararam, né? Então, falar do presidente Lula é falar do que ele significa em termos de esperança, e eu tenho clareza que ele, sendo o futuro presidente do Brasil, que ele é pré-candidato, né, ele, com certeza, nós vamos parar de mitigar, nós vamos, pelo menos, porque o presidente Lula não vai ter como avançar, ele vai ter que recuperar perdas que tivemos, né, nesse período aí. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.